Como eu já disse, o Cântico dos Cânticos é um poema romântico que descreve o verdadeiro amor entre um marido e a sua esposa. Nós poderíamos compreender o que esse poema diz dividindo ele em 4 partes. Tá? Vamos dividir o livro do Cântico dos Cânticos em 4 partes. São 4 elementos que compõem o verdadeiro amor. 4 elementos que compõem o verdadeiro amor. O primeiro elemento do verdadeiro amor está descrito para nós no livro do Cântico dos Cânticos, no capítulo 1, versículo 2. Então agora você pode voltar os seus olhos lá para o livro. Capítulo 1, versículo 2, até o capítulo 3, versículo 5. O primeiro elemento do verdadeiro amor é a paciência. Paciência. Nesse primeiro trecho, Salomão, tanto ele quanto a Sulamita, nos contam de uma forma poética como é que foi que eles se conheceram. E o que aconteceu com eles antes de se casarem. E eu vou dar um resumo para vocês da história. A história é a seguinte. A Sulamita era uma jovem que vivia com seus pais e com seus irmãos. Porém, ela não parecia como uma princesa tradicional. Olha lá o capítulo 1, versículo 6, o que ela mesma diz sobre si. 1,6 de Cântico dos Cânticos. Não repareis em eu estar morena, pois o sol me queimou a pele. Os filhos de minha mãe irritaram-se comigo e me puseram a cuidar das vinhas. Da minha própria vinha, porém, não cuidei. Essa jovem tinha uma vida muito sofrida. E ela tinha de trabalhar no sol o dia inteiro. E por causa disso não conseguiu cuidar tanto da sua própria pele. Por isso era uma moça morena. Porém, em um dado momento, Salomão a conhece. Salomão visita a casa da sua família e ele se encanta com aquela jovem. Foi paixão à primeira vista. E ela diz o seguinte a ele depois que eles se conhecem. Olha, agora volta alguns versículos. Capítulo 1, versículo 2. Nós vamos ler até o versículo 4, a primeira parte do 4. Olha lá, 1, 2 até a primeira parte do 4. Ela diz assim: beije-me ele com os beijos da sua boca, pois seus afagos são melhores do que o vinho. Suave é a fragrância dos teus perfumes. Teu nome é como o perfume que se derrama. Por isso as jovens te amam. Leva-me contigo. Corramos, leve-me o rei para os seus aposentos. Salomão, a Sulamita não via a hora de ir para a cama com aquele homem. Ela quer: me leve para os seus aposentos, ó rei. Mas ele também vivia algo parecido, a mesma ansiedade. Olha o capítulo 2, versículo 10. Capítulo 2, versículo 10. Ela dizendo assim: olha, o meu amado me fala assim: levanta-te, minha amada, minha bela, e vem. Os dois estavam ardentes de vontade um pelo outro. Mas em meio a tanto desejo, a Sulamita diz o seguinte às suas amigas. Olha o capítulo 3, versículo 5. A mesma coisa que ela diz no capítulo 2, versículo 7. 3, 5. Ó filhas de Jerusalém, eu vos faço jurar pelas gazelas e corças do campo, que não acordeis nem provoqueis o amor até que ele o queira. Apesar de arder de desejo pelo seu noivo, aquela jovem aconselha as suas amigas: queridas, tenham paciência, meninas. Não queiram as coisas muito apressadas. Esperem o tempo certo para se entregar ao amor. Em outras palavras, ela está dizendo: olha, apesar de tanto desejo que eu tenho pelo meu noivo, nós esperamos o dia do casamento para satisfazer os impulsos sexuais. Isso é muito bem-vindo em uma época em que jovens primeiro se entregam ao prazer sexual, para só depois pensar em formalizar o seu relacionamento. Em termos bíblicos, sentir esses desejos deveria impulsionar os jovens ao casamento, e não ao pecado sexual. Ao sentir o desejo, eles deveriam ser conduzidos ao casamento. Preciso me casar. Beijos, beijinho ou beijão, carícias, amassos e até mesmo o sexo propriamente dito deveriam ser reservados apenas para o casamento, porque são todos parte do ato sexual. Você não beija a sua namorada ou seu namorado do mesmo jeito que você beija o seu pai ou sua mãe. Por quê? Porque tem um cunho sexual nesse beijo. E ele foi preparado para Deus, para ser vivenciado dentro do casamento. O verdadeiro amor é construído com paciência. Mesmo que o desejo sexual seja gigantesco,
vale a pena esperar o grande dia do casório.